Boa noite, galera. Uma noite muito feliz para a torcida do Vasco. Tá começando aqui mais um pós-jogo do Expresso. Espero que vocês gostem, porque acho que não tem como não gostar, porque por mais que eu não seja assim muito popular entre a torcida do Vasco, mas ganhar de 6-0 é bom pra cacete, né? Golear é muito bom sempre. O Neymar conseguiu finalmente o seu hexa, tomando 6 do Vasco. Infelizmente, né? Vamos falar o quê? Vamos zoar, é o que resta a gente. Então eu espero que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, dizendo pra galera que o Expresso já tá com seu pós-jogo no ar. Então, galera, o Vasco hoje fez um jogo muito consistente nos últimos minutos do jogo. Um jogo consistente nos últimos minutos, que era o principal calcanhar de Aquiles desse time do Diniz. E hoje foi nos últimos minutos que o Vasco conquistou sua vitória. Os primeiros minutos do segundo tempo foi um atropelo, até confundindo um pouco a cabeça do torcedor, porque o Vasco no segundo tempo sempre cai de desempenho. Depois de um primeiro tempo muito equilibrado, com o Vasco aplicando bons contra-ataques em cima do Santos, mas esbarrando ainda aquele toquinho final, aquela finalização na hora certa. Mas o Vasco conseguiu sair na frente com o Piton. O jogo equilibrado, o Santos com um pouco mais de posse de bola e o Vasco conseguindo sair bem. Teve chances com o Ryan, teve chance com o Paulo Henrique e abriu o placar com o Lucas Piton. O jogo equilibrado, 1-0 Vasco. Toda a torcida do Vasco achou que no segundo tempo o Vasco ia sofrer uma pressão absurda e correria o risco até de perder o jogo ou sofrer um empate a qualquer momento, porque o Vasco é uma equipe que cai realmente de produção no segundo tempo. Porém, aqueles 5 primeiros minutos ali de jogo do segundo tempo foram preocupantes, no sentido de que o Vasco recuou demais, estava errando saídas de bola, e o Santos teve chances com o Guilherme, e teve chances com o Neymar, teve chances com outros jogadores que vinham chegando e chutando. O Barreal botou uma bola na trave. O Santos criou possibilidade de empatar o jogo até os 5 minutos do segundo tempo. Agora, fique com essa informação. Até os 5 minutos do segundo tempo poderia ter sido um empate do Santos. E teve chance de empatar realmente. Guilherme perdeu, Barreal botou na trave. Lances claríssimos, o Vasco não conseguia jogar. Depois dos 5 minutos do segundo tempo, foi um atropelo. 5 minutos do segundo tempo, 1-0 Vasco. Aos 15 minutos do segundo tempo, estava 4-0 Vasco. 4-0 aos 15 minutos do segundo tempo. Foi um jogo fora da curva completamente, passou a dar tudo certo pro Vasco, coisas do futebol. O Vasco vinha jogando bem contra o Atlético Mineiro, o Vasco vinha jogando bem contra o Grêmio, o Vasco vinha jogando bem até contra o Del Valle pela Sul-Americana, o Vasco jogou bem contra o Mirassol, defesa falhou, o Vasco conseguiu fazer golzinhos lá. O Vasco vinha jogando bem, fora e dentro de casa, com o mesmo padrão. Só que o Vasco não vinha conseguindo finalizar bem, fazer os gols contra o Inter no Beira-Rio. Aqueles 30 primeiros minutos do Vasco era para ter sido 3-0 Vasco. Verratti perdeu o gol, Verratti, um capítulo à parte que eu vou falar depois. Então o Vasco, aos 5 minutos do segundo tempo, vencia por 1-0. Um jogo equilibrado, o Santos tendo chance de gol. Jogando um futebol razoável, o Santos, tendo chances. E o Vasco dando possibilidades para o Santos. 15 minutos do segundo tempo, estava 4-0 Vasco. O segundo gol sai num cruzamento do Piton e o David acerta um sem pulo fantástico, dificílimo de acertar, e ele acerta. 2-0 Vasco. O terceiro, a bola cruzada, o Felipe Coutinho, logo depois do segundo gol. O Santos meio atordoado, foi todo mundo pro ataque, o Vasco amassou ali num contra-ataque, cruzamento para a área, Nuno Moreira largou pro Coutinho, sem goleiro, fazer 3-0. E o quarto, o time com confiança, sai numa tentativa de chute do Ryan de fora da área. Ryan tenta chutar de fora da área uma bola colocada e o jogador do Santos, com a mão assim para trás, ele abre um pouco o espaço corporal dele, ele estende o espaço corporal dele, expande o espaço corporal, a bola bate no braço aberto, raspou no braço, é pênalti. Em outras circunstâncias, esse lance não ia acontecer pro Vasco. Não ia acontecer, porque não vinha acontecendo. Poderia acontecer o contrário. Olha como é que o futebol ele aplica umas peças na gente que a gente não consegue entender. O Vasco foi lá, tentou finalizar com o Ryan, a bola passa raspando, o árbitro foi chamado, porque o cara abriu, expandiu o espaço corporal dele. É pênalti dentro da área. E o Vasco, logo no limite da área, no limite da grande área. O Vasco foi e fez o quarto gol com o Ryan. Ali, galera, praticamente o jogo tinha acabado. O Santos atordoado e o Brazão toda hora falava para a equipe do Santos: gente, vamos ter calma, vamos botar a bola no chão, porque a gente vai tomar mais se a gente continuar tentando atacar os caras de qualquer jeito. E foi assim que o Vasco fez o quinto, aos 19 minutos. O Coutinho tabela ali, Nuno Moreira deixa ele na cara do gol, ele dá um toquinho por cima, 5-0 Vasco aos 19 minutos do segundo tempo. 5-0 Vasco. Um jogo que terminou no primeiro tempo, com o Vasco vencendo por 1-0. Coisas do futebol, fora da curva completamente, estava dando tudo certo pro Vasco, não por acaso.
Nada acontece por acaso no futebol. Como eu falei lá atrás, a sorte, ela acompanha os competentes. E o Diniz não prendeu o Vasco lá atrás. Tirando aqueles 5 minutos iniciais que ele deu esporro em todo mundo, o Vasco passou a atacar o Santos como se tivesse 0-0 e fez os gols. Até aí poderia ter sido essa goleada contra o Grêmio, poderia ter acontecido esse tipo de goleada contra o Inter, Atlético Mineiro, só que o Vasco não aproveitou, perdeu as chances. E eu tinha falado também que o Vasco criava e perdia as chances de gol claras às vezes, muito claras, e o time adversário aproveitava uma estocadinha e fazia o gol, e o Vasco perdia ou empatava. Hoje, deu tudo certo, foi tudo ao contrário. Tudo que eu falei que o Vasco tinha que fazer, o Vasco fez. Aproveitou todas as claras oportunidades de gol que teve. E foi tudo num jogo só. Tudo num jogo só. Deu tudo certo pro Vasco. E o Vasco faz o quinto com o Felipe Coutinho, jogando muita bola, botando o Santos na roda, e o sexto sai ali aos 25. Tabelinha, entra o Tietê na cara do gol, um gol muito bonito, corta a luz do Paulo Henrique, e ele entra e faz mais uma vez um toquinho por cima do Brasão 6-0. O 6-0 aos 25 deixou todo mundo atônito, torcida do Santos virando de costas, gritando time sem vergonha, gritando olé contra o próprio time do Santos no toque de bola do Vasco. Muita coisa acontecendo dentro do jogo, os nervos do Santos totalmente destruídos, o Santos totalmente sem moral, e o Vasco continuou tentando, só que o jogo ficou meio ali morno, né? O Vasco tentava, mas não com aquele ímpeto, o Santos tentava diminuir para fazer o gol de honra, e ficou assim até o final, e o juiz nem deu o tempo de acréscimo que tinha que dar, o Santos ainda teve um gol anulado, bem anulado no impedimento, e o Vasco faz 6-0, galera, num jogo atípico. Não vai achando que o Vasco vai sair ganhando de todo mundo, tem que ser realista nessa hora. Não vão achando que o Vasco vai sair ganhando todo mundo de goleado, porque não vai. O time do Vasco continua com muitos buracos no elenco, ainda. A janela do Vasco ainda não é a janela ideal. O Vasco teve um improviso na zaga hoje do Hugo Moura. O Vasco teve um jogo hoje sem o Verratti, agora que eu vou entrar na história do Verratti. Sem o Verratti, o Vasco teve muito mais mobilidade no ataque. Você vê o David saindo da área, fazendo parede, o David voltando. Por mais que o David não tenha feito um primeiro tempo bom, ele tira os zagueiros do Santos da área. Ele sai da área e consegue se movimentar melhor que o Verratti. E ele tem um trato com o pé, com bola no chão, melhor do que o Verratti. Quer dizer que o Verratti vai ser banco agora no Vasco? Não quer dizer, porque o Fernando Diniz não é de fazer isso. Até porque o Verratti hoje não foi barrado, ele estava suspenso. É uma pena a gente dizer isso, que o Verratti pode ter atrapalhado, ou pode atrapalhar o Vasco daqui pra frente nessa forma do Vasco jogar. Dinâmica no ataque, trocas de posição, jogadores chegando de trás. Quando o jogador é de chegar de trás para finalizar, caso do Nuno Moreira, caso do Tietê, mais esses dois jogadores, o Felipe Coutinho, claro, um jogador finalizador, o atacante ele tem que saber que esse momento é dele tirar os zagueiros da área, ou tirar os zagueiros dessa zona que os meio-campistas estão avançando. E o Verratti não tem essa facilidade, já que o David tem. O David consegue chamar, atrair os atacantes, tirar eles um pouco ali daquela situação de marcação e tirá-los da área na tentativa de marcação e chegarem jogadores de trás. Ele tem essa visão melhor do que o Verratti. Quer dizer que o Verratti não vai ser reserva. O Verratti vai ser titular no próximo jogo. Provavelmente o David vai voltar para reserva. Mas já é já está claro para o Fernando Diniz que essa teimosia do Verratti nunca sair do time pode ter atrapalhado o Vasco a não ter finalizado bem todos esses outros jogos aí. Por mais que o Verratti seja um monstro na finalização. Ninguém está culpando e demonizando o Verratti. Mas ele, nesses últimos jogos, por mais que tenha feito os seus gols, atrapalhou um pouco essa movimentação no ataque do Vasco. Ele continua sendo um matador, mas ele funciona mais para times que cruzem mais bola na área e que não tenham tanto repertório. O que acontece com o Fernando Diniz? O Fernando Diniz dá repertório para o ataque do Vasco. O Fernando Diniz é jogador de troca de treinador de troca de posição, de volante chegando na área para finalizar, de atacante saindo para marcar, de ponta entrando na área e invertendo com meia. E o Verratti ele tem essa dificuldade de entendimento do jogo. É um finalizador nato, muito bom. Mas ele em determinados momentos atrapalha o Vasco. Isso eu não estou tirando o mérito da qualidade dele de finalizador. Ele só tem essa deficiência, como qualquer jogador tem deficiências, todos têm. Uns que têm um arranque melhor, outros que têm um condicionamento físico de fôlego melhor, outros têm mais velocidade, mas não são tão inteligentes tecnicamente, outros que são super inteligentes tecnicamente não têm velocidade. Agora, quando você alia tudo isso, velocidade, técnica, força, explosão, o jogador não estaria jogando no Vasco, estaria jogando no Real Madrid, no Barcelona, no Arsenal, no Manchester City, não estaria jogando no Brasil. E o Vasco tem cada jogador com as suas valências e suas deficiências. Agora, o time para funcionar tem que tentar equilibrar tudo isso. E hoje o Vasco foi um time equilibrado.
equilibrado, porque confundiu a marcação do Santos. Eu não vou entrar no mérito se o Santos estava com uma zaga ruim, uma zaga improvisada, jogadores muito jovens, jogadores que não estão entrosados, não interessa. O Vasco hoje engoliu o Santos, atropelou o Santos. E é isso que a gente está falando aqui. Independente do adversário, o Vasco fez o papel dele, fazer os gols. A melhor forma de respeitar o adversário sendo superior não é tocando bolinha e passar o pé por cima da bola, é fazendo gols. E o Vasco respeitou o Santos fazendo gols. Fez 6-0 e poderia ter sido até mais. Vou partir aqui para as notas, mas as notas vão ser super altas, eu não vou nem ficar entrando muito no mérito, porque o time do Vasco hoje foi todo muito bem. Os que entraram foram bem. O Lucas Oliveira não teve muito trabalho na zaga, porque o Santos estava perdido. O Thiago Mendes entrou, também não teve muita dificuldade, porque o Santos estava perdido. O GB entrou, conseguiu fazer boas jogadas ali. O Puma Rodrigues botou uma bola na trave. O Léo Jacó também participou na movimentação. Todo mundo foi bem. Não teve hoje um ponto fraco no Vasco. Léo Jardim hoje nota 10, Paulo Henrique hoje nota 10, Hugo Moura hoje improvisado na zaga, nota 9. O Lucas Freitas, nota 10. O Lucas Piton, nota 10, assistência e gol no jogo. O Jair hoje, nota 10, xerifão do meio campo. O Tietê hoje, nota 10, autor de um golaço. Felipe Coutinho, nota 10, se pudesse dar 11, dava também, nota 10 pro Coutinho. Nuno Moreira hoje cansou um pouco no segundo tempo, mas foi participativo, deu passo pro Coutinho ali, lindo, no terceiro gol do Vasco, nota 9,5 pro Nuno Moreira. O Ryan, nota 10, partidaça. O David hoje, nota 10, que golaço sem pulo, provavelmente o gol da rodada. O Léo Jacó que entrou no lugar dele, vou dar uma nota 8, entrou bem o moleque. O Puma Rodrigues botou uma bola na trave, nota 8. O GB entrou bem também, participando, fazendo jogadinhas ali pelo meio de triangulação, nota 9. Gostei muito do Vasco hoje. O Thiago Mendes também hoje entrou, xerifão ali, não deu bobeira ali, conseguiu marcar bem ali com disposição no lugar do Jair que estava amarelado, nota 9 pro Thiago Mendes. O Vasco hoje foi um bálsamo de futebol, foi um futebol vistoso, um futebol bonito. E no segundo tempo, para calar nossa boca de vez. O Fernando Diniz hoje não tem como dar nota 10 para ele, não dar nota 10 para ele, foi muito bem, fez o time jogar, essa é a característica do time do Diniz, troca de posição, Nuno Moreira cruzando da direita, ele que joga mais pela esquerda, Piton entrando de centroavante ali, cabeceando, de centroavante não, ele entrou por trás da zaga ali, cabeceando, fazendo gol, o Coutinho dentro da área, o Tietê penetrando também dentro da área para fazer gol. Esse é o Vasco, futebol total, todo mundo marca. Não é todo mundo ataca que nem índio, mas tem que atacar na hora certa e atacar com volume para ter gente na área, porque se atacar com pouca gente, os poucos que vão cansam. Então, o time do Diniz ele ataca em bloco quando tem que atacar, não é sempre, depende do momento, e defende em bloco também, que é importantíssimo para não ficar muito exposto. Vasco correu risco? Correu risco. O Vasco foi perfeito hoje, quase, não foi perfeito. Até os 5 minutos do segundo tempo, o Vasco estava fazendo um jogo equilibrado apenas contra o Santos, correndo um sério risco de sofrer um empate. O Santos não aproveitou as chances que teve, por erros também do Vasco de posicionamento na defesa, e o Vasco foi pro ataque, começou a dar tudo certo. Foi 3 gols em 10 minutos. E o Vasco matou o jogo aos 15 minutos do segundo tempo. Então é isso, galera. Vasco voltando a campo agora na quarta-feira, jogo atrasado contra o Juventude. A gente espera que o Vasco faça uma partida razoável, boa, na verdade. Mantenha o desempenho, não espero que o Vasco goleie o Juventude como fez hoje, mas pelo menos que mantenha o desempenho, porque esse desempenho do Vasco hoje foi fora da curva, eu não vou ficar achando que o Vasco vai sair goleando todo mundo agora porque goleou o Santos. O Santos é uma equipe muito vulnerável, não é uma equipe boa, até porque está ali embaixo na tabela também. Então a gente tem que entender que o Vasco pode fazer um jogo equilibrado com o Juventude, se ganhar de 1-0 são 3 pontos. Então Vasco e Juventude voltando a campo quarta-feira, 7 da noite, jogo em Caxias do Sul, jogo difícil, Juventude também está ali embaixo, querendo fugir do rebaixamento, e o Vasco vai ter dificuldade pelo clima, provavelmente vai estar um frio que o jogador carioca não está acostumado a sentir, o clima vai estar favorável a eles pela torcida também que vai estar presente, o Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e o Juventude está na zona de rebaixamento com 15 pontos, tem que tentar fazer com que o Vasco não some pontos e eles, Juventude, somar pontos para chegar próximo do Vasco. Então, é um jogo muito complicado e o Vasco tem que manter a concentração, tem que manter os pés no chão, não achar que é o melhor time do mundo e tentar fazer um jogo duro com o Juventude. E se for 1-0, tá ótimo. O empatezinho também não é de se descartar, mas seria uma vitóriazinha muito importante para o Vasco dar aquela respirada. Então, Juventude Vasco, Alfredo Jaconi, 19 horas nessa quarta-feira. É isso, galera. Valeu. Saudações vascaínas sempre. Fui.